Fala galera, bem-vindos de volta a esse canal. Bora falar sobre uma das poucas boas surpresas da Gamescom, que foi o anúncio aí do novo jogo da franquia Dying Light. Dessa vez trazendo de volta o Kyle Crane, né, o nosso querido aí protagonista do primeiro Dying Light. Quais são as expectativas para esse novo jogo? A gente já tem algumas informações sobre a história e bora relembrar aqui os últimos momentos aí, né, do Kyle Crane no primeiro jogo e quão bom esse personagem realmente foi. Como sempre eu te peço encarecidamente para deixar o like no canal, não se esquece de conferir a sua inscrição e bora lá pro vídeo. No trailer desse primeiro jogo aí que apareceu aí na Gamescom, que vai ser o Dying Light The Beast, que a propósito é um trailer assim que não tem nada assim demais, né, nada assim tão incrível, mas o que deixou todo mundo animado é o retorno do Kyle Crane, o protagonista aí do primeiro Dying Light, o Dying Light que é inclusive um daqueles jogos que a gente vê que quanto mais tempo passa, a gente se dá conta que não fazem mais jogos como antigamente, isso porque o primeiro Dying Light, né, que é um jogo de 2015 já, bem velhinho aí, saiu numa época que já rolava uma saturação de jogos de zumbi. Inclusive tem um canal aí que eu gosto muito, que é o Angry Joe, né, um canal americano, que no review aí do Dying Light ele já começava com aquela brincadeira de que ele não aguentava mais jogar jogos de zumbi, e realmente tinham muitos jogos de zumbi, mas por incrível que pareça, o Dying Light conseguiu a proeza de não ser só mais um jogo de zumbi, porque tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia de forma excelente, né? Tudo que ele pegava ali emprestado de outros jogos, ele fazia muito bem. Era uma mistura meio que de Far Cry com zumbis, o parkour te dava uma liberdade incrível, né, insana pelo mapa, que era um mapa de mundo aberto. Inclusive esse jogo é considerado meio que um sucessor espiritual da franquia Dead Island, né, que tem um combate semelhante. Pra mim o que pegava mesmo, além do jogo ser super divertido, era aquela musiquinha, né, uma musiquinha meio futurista que misturando, né, mesclando ali com o visual da cidade, dos zumbis, aquilo ali realmente marcava a experiência. Mas eu tenho que ser sincero, afinal de contas é pra isso que eu tenho esse canal, né, pra falar o que eu acho de verdade das coisas, e a real é que a história do Dying Light e os seus personagens aí nunca foram o ponto forte do jogo. Essa é a verdade. Inclusive o jogo só não recebeu aí notas maiores na época, né, por causa da história. Eu considero que esse jogo tem uma fórmula meio que Ubisoft de fazer as coisas, apesar desse jogo não ser um jogo da Ubisoft, né, ele é um jogo da Techland aí, distribuído pela Warner, porque tem um estilo de protagonismo que não é tão marcante assim, pelo menos essa é a minha opinião. A gente vê muito nesses jogos da Ubisoft, mas o Crane ele tem lá as suas falas, ele só não é lá essas coca toda. Pra mim ele não é um personagem exatamente marcante, eu não diria que marcante é uma palavra que define aí o Kyle Crane, porém todavia guardaram o melhor pro final do jogo, literalmente pro final do jogo, que é algo aí que se conecta diretamente com esse novo jogo que foi anunciado. Pra quem se lembra, o Dying Light tem um DLC que é o The Following. No final da história da DLC, o Kyle ele é obrigado a ingerir um líquido azul e também a destruir a cidade do jogo, que é Harran, que tava em quarentena, né? E a gente vê que ele sobrevive, ele emerge ali em um local diferente, um local que não tinha sido ainda infectado pelo vírus. Tem umas criancinhas lá brincando, pôr do sol, parece que tá tudo certo, até o Kyle começar a se transformar num bichão sinistro, e essa é meio que a final da DLC, né? O jogo acaba aí. Mas tinham outros finais também, né, que a gente podia conseguir em vez desse final. Era um final lá que a cidade era destruída da mesma forma, mas essa confusão ficou e ninguém realmente sabia se o Kyle virando um zumbi lá bolado era o final canônico da história. Daí anos depois, com o lançamento do segundo jogo, né, Dying Light 2, os desenvolvedores resolveram confirmar que o Kyle realmente se transformou ali, né, e foi ele que espalhou toda a infecção pelo mundo. Então o negócio começou a ficar interessante, e com o trailer desse novo jogo a gente sabe que a gente vai poder jogar com o Kyle e que ele tem também ali, né, algumas mutações, ele vai poder virar um zumbi sinistrão. Esse artigo aqui saiu no site da Epic Games, que eu vou ler agora, vou dar uma resumida aqui, mas a história basicamente do novo jogo é a seguinte: o jogo traz de volta o Kyle Crane, que ficou preso por mais de uma década, sendo cobaia de vários experimentos. Ele agora pode usar um novo set de habilidades e alguns dos seus combos e finalizações lembram muito do Kratos lá do God of War. O mapa dessa vez é bem menor e uma campanha até mais curta, até porque inicialmente o jogo era só para ser uma DLC pro Dying Light 2, até que ele foi ficando cada vez maior e decidiram lançar como um jogo próprio. Isso não significa que ele não seja denso, cheio de detalhes e coisas para fazer, dessa vez focando em stealth e em correr mais e atirar menos. Eu fiz aqui meio que um resumo, né, do artigo, e assim, o fato de que ele era para ter sido uma DLC no começo não é bom nem é ruim, é só pra
pra gente aí ficar atento, né, pra ver se vai valer a pena pegar esse jogo aí pelo preço que ainda não tá definido. Mas e aí, vocês gostaram do retorno do Kyle Crane? Me contem aí nos comentários. Fiquem na paz, até daqui a pouco. Falou!